A nova temporada de Doctor Who já começou, é essa segunda temporada pela Disney, é a 15ª temporada de Doctor Who da série nova. São muitos nomes, são muitos números, e a gente tá aqui em mais um Transalorcast que eu nem ouso a tentar adivinhar qual edição é, mas já passou das 150. A gente tá aqui mais uma vez, eu tô aqui com a Anne, com o Eric, com o Pedro, para falar sobre esses 2 primeiros episódios de Doctor Who, os 2 que foram escritos pelo Russell T Davies, e eu acho que vai ser bem interessante um debate assim sobre os 2, porque eles introduzem essa nova companion, que é a Belinda Chandra, e introduz esse novo enredo que vai levar a gente aí por esses 8 episódios até o final da temporada. O primeiro episódio é The Robot Revolution, ou a Revolução dos Robôs, e o segundo episódio é o Lux, o Luz, e tem muita coisa para comentar. São 2 episódios que são bem diferentes um do outro, né? E eu acho que é legal fazer esse comparativo entre os 2. A temporada está só começando, mas alguns mistérios já foram colocados. Por exemplo, a Senhora Flood, que eu decidi chamar por Dona Flood, porque eu estou esperando em algum momento que ela tenha 2 maridos, para eu dar um nome do título, Dona Flood e seus 2 maridos. Enfim, é esse o podcast. Esse é o começo de tudo e eu quero saber de vocês por enquanto. Acho que a gente já pode parar aí, depois dessa a gente pode parar já. Deixa a gente... Pelo amor de Deus. Ai, socorro. Eu quero saber então qual que são as vibes, quais são os sentimentos por enquanto sobre esses 2 primeiros episódios, e claro, aos poucos a gente vai destrinchando todo o podcast, os episódios aí durante essa gravação aqui. Digam, vamos começando. Quem tiver opinião... Eu quero falar, eu tenho muitas opiniões. Todas positivas, como sempre, porque eu sou uma poliana da vida. Eu gostei muito dessa introdução dessa nova temporada de Doctor Who. Gostei muito de ver o amadurecimento do Ncuti Gatwa como doutor. Eu tô sentindo ele muito mais maduro como doutor nessa temporada, tá bem bacana. Na verdade, desde o especial de Natal eu tô sentindo isso, assim, ele muito mais confortável no papel de doutor, sabe? E uma coisa que eu gostei, que eu achei bem, assim, diferente, né, foi o jeito que a Belinda Chandra foi apresentada para nós, né? Ela é uma companion que não quer ser companion, ela quer ir embora para casa dela, como diz a música do Phil Collins que toca no trailer, Take Me Home, because I don't remember. E é isso, e eu acho muito interessante essa vibe dela, tipo, nossa, essas aventuras com você é uma loucura, cara, eu não quero morrer não, olha aí, você só sofre, as pessoas morrem, você tá louco, eu quero ir embora pra minha casa, sem tempo, irmão. E eu adorei isso nela, achei muito legal que ela é uma enfermeira. A piadinha dela falar, esse é o doutor? Tá bom, então eu sou enfermeira. Eu adorei, muito massa. E eu gostei muito do primeiro episódio introdutório dela. E Lux, assim, meu Deus, um monte de autorreferência. Pedrinho dublando Ruvian dentro do episódio Doctor Who. Foi lindo, foi lindo. É mais fácil da minha vida. Foi a coisa mais fácil, o melhor trabalho da sua vida. Enfim, minha opinião parcial é essa, eu já falei demais. Próximo, fala aí, galera. Acho que eu vou falar então. Minha opinião sobre o primeiro episódio me perdeu um pouco, assim. Eu fiquei um pouco chateado com o primeiro episódio. Eu achei que ele o tempo, assim, acho que ele funcionaria melhor se fosse um two-parter, tipo na nona temporada, assim, tinha vários episódios que eram 2 partes. Eu acho que ele se perdeu um pouco na própria história, assim. Acho que precisava de mais um tempo pra gente se importar mais ou menos com os personagens, né? Se importar mais com o planeta, se importar mais com a Belindra mesmo, se importar menos com o Al, né? O AI Generator e tal, e achei que os temas estavam um pouco perdidos, assim, no episódio, assim. Uma hora o vilão era AI Generator, mas outra hora o vilão era o cara sem céu, e daí eu não peguei muito bem, tipo, acho que não foi muito boa essa mudança de foco, eu acho, do episódio, eu não gostei tanto assim.
Mas Lux eu amei, assim, eu adorei o episódio, eu achei o episódio incrível, assim, maravilhoso, eu achei incrível todas as coisas que ele se propôs a fazer, todas as quebras de quarta parede, a animação do Mr. Ring-a-Ding também foi absurda de boa, em todos os níveis, né, no 2D, no 3D, não sei lá o que. Então, e até a conclusão do episódio chega a uma conclusão muito, muito boa, assim, que fez muito sentido para aquele universo e também esse callback aí ao Toy Maker, assim, que também foi muito legal. Achei que, pra mim, foram 2 episódios muito diferentes. Um achei mais ou menos, assim, quase o Space Babies dessa temporada. E o outro eu achei um episódio, assim, excelente, assim, absurdo de bom. E, nossa, tô muito feliz com como que Doctor Who tá tomando, assim. Tô gostando bastante da Belinda, também acho muito legal, igual a Anne falou, dessa parte que ela não quer viajar com o Doctor e ela sempre volta e fala, tá, a gente já viu o suficiente, vamos embora? E acho que o Doctor ele não tá muito ligando pra isso, assim. Acho que isso vai voltar pra atormentar ele não ligar muito que ela quer voltar e tudo mais. Enfim, acho que essa opinião geral, assim, dos episódios. O primeiro eu achei mais fraquinho, mas esse eu achei excelente mesmo, muito, muito bom mesmo. E dei uma choradinha. Acho que é isso. Achei o primeiro ok, eu achei legal. Poderia ser melhor se, como o Eric disse, se ele tivesse mais tempo pra gente se importar mais com o que estava acontecendo ali. Confesso que o episódio perdeu ponto pra mim quando aconteceu uma coisa que faz parte da listinha de coisas que eu não costumo tolerar no audiovisual, que é morrer um gatinho. E eu achei aquilo muito gratuito. Entendi que funcionou na narrativa ali porque aqueles robôs eram maléficos e tudo mais. Mas, por exemplo, mais pro final do episódio, quando fica tudo bem, eu não consigo comprar de, não, agora esses robôs são do bem. Não, eles mataram um bicho ali, tipo, você não mata um gato, um cachorro ou um bebê. Eu sou contra esse tipo de coisa. Call me old fashioned, mas eu não gosto desse tipo de coisa. Sim. Mas tudo bem. Mas é um episódio legal. Achei legal que a Belinda ela tem uma relação diferente com o Doutor. Não é a primeira vez que a gente vê alguma personagem que não queria estar ali, mas fazia tempo que a gente não via isso, e a forma como ela foi colocada é muito legal. Isso permite que a gente veja também um defeito do Doutor, né? Porque não pode ser um personagem perfeito, tudo que ele faz dá certo, olha como ele é bonzinho, ele é um personagem tridimensional, já puxando aí para minha opinião sobre o próximo episódio. Então ele tem um defeito ali de que ele sempre parte do pressuposto de que ele sabe o que as outras pessoas querem. Aliás, ele sabe o que as outras pessoas precisam. O problema é que ele erra às vezes. E isso daí é um problema. No outro episódio, eu achei maravilhoso porque eu acho que, não sei se é uma coisa minha, mas eu acho que o cinema é a arte que une o momento histórico que a gente vive. Eu digo, os últimos 150 anos, por aí, eu acho que o cinema é a arte que conquista e cativa todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo. Porque tem gente que não é muito ligada em música, tem gente que não é muito ligada em leitura, mas todo mundo vai ser cativado por algum filme, né, pelo cinema, pelo audiovisual, que acaba reunindo várias coisas que estão presentes em todas as outras artes. Os games também fazem isso, mas os games não atingem um público tão grande, né, quanto o cinema. Então eu acho que quando você faz um episódio sobre cinema, você não está fazendo só uma coisa metalinguística, você está contando uma história que é fácil faz com que várias pessoas se identifiquem. E aí eu pude dublar esse episódio, o que foi maravilhoso, que me fez gostar ainda mais desse episódio. Achei legal que eles já conectaram com a questão do Toy Maker e das coisas daquela questão do panteão, dos deuses, dessa nova leva de vilões que vai muito mais pro lado místico do que pro lado científico, que é uma coisa que Dr. Who nunca proibiu, nunca estabeleceu um limite ali, tipo, não, místico a gente não lida, mas nunca lidou tanto assim com o místico, e eu acho que é legal, pode mudar, as coisas podem mudar, né? Como diria Phil Collins, vai lá e bate com um pandeiro na cabeça, desculpa, você estava na minha cabeça aqui. Phil Collins faz isso, às vezes fazia, não sei. Phil Collins fazia isso muito, pá. Amo. Principalmente na época do Gênesis. Caramba, faz tempo. Enfim. Adão e Eva. E aí é isso. Eu gostei muito dos episódios. Acho que o primeiro episódio poderia ser melhor, mas o segundo episódio, coisa fina, assim, pra mim já é um dos melhores episódios de Doctor Who. Possivelmente o melhor do
do Shotigatsu até agora. E aí, se vocês quiserem, se tiver espaço, eu até comento mais depois sobre como foi divertido dublar esse episódio. Sim, com certeza, porque o título do podcast provavelmente vai ser fizemos um podcast com o dublador de Doctor Who pra, né, chamar... E olha no que deu. E olha no que deu. Fizemos todos os podcasts com o dublador de Doctor Who antes dele dublar. Sim. E depois também, né? Porque depois... já tinha dublado o Doctor. Sim. Sobre os 2 episódios, eu acho, e eu já opinei nos meus vídeos, mas para quem tá aqui e não assistiu os vídeos, eu acho que as 2 temporadas, e basicamente vai ser o tema dos meus vídeos, olhar esses episódios novos e ver a estrutura da temporada anterior, porque foram 2 temporadas produzidas quase ao mesmo tempo. Então eu já tô notando que essa temporada tem o primeiro episódio, é o bobinho que inicia, que todo mundo fica meio, não me empolguei tanto. O segundo é sobre algum deus, alguma entidade que traz o entretenimento aí pra vida. O terceiro vai ser mais sombrio. O quarto vai ser um 73 Yards parte 2. E, enfim, vai ter tipo uma sequência... Eu por isso, hein? Vai ter tipo uma sequência de episódios que são muito similares. Então eu tô notando isso, é impossível não notar. E eu revi a temporada anterior não faz muito tempo, me diverti muito. Mas é isso. Eu achei o Robot Revolution bem mais divertido do que o Space Babies, por exemplo. Eu gostei muito mais. E eu acho que aqui a Belinda ajuda muito, porque é uma personagem que cativa. A atuação dela é muito carismática. Então isso já dá muitos pontos. E esse segundo episódio, incrível. Eu tava numa expectativa imensa depois que eu vi o trailer com aquele desenho saindo da tela e depois ver os bastidores e perceber o trabalho que foi colocado nesse episódio para animar todas essas cenas, para depois transformar o desenho em 3D, que eu achei incrível, ficou muito realista do jeito que deveria ser. Sim. E, nossa, adorei. Com talvez uma restrição, que foi a aparição dos Whovians, porque eu não gosto de saber que Doctor Who sabe que existe fãs de Doctor Who. Eu não sei, eu gosto de assistir a série, mas sem a série saber que ela é uma série. Então eu fico um pouco assim com esse tipo de coisa. Aí a quebra da quarta parede pra mim vai até certo ponto, sabe? Eu gosto de ver personagem conversando com o público, mas pra mim foi meio longe demais. Eu entendo quem gostou, mas... Mas dentro da série não foi uma quebra da quarta parede, fica no ar, tipo, é o que seu coração mandar. Sim, no fundo, foi uma ilusão criada pelo vilão. Mas eu acho mesmo assim... que é uma homenagem, gente. Sim, um episódio que se autorreferencia pra caramba. Chega no final, eles falam, 15, tipo, as 15 pessoas que estavam dentro. É um episódio cheio de autorreferência, é metalinguagem pura. A Bruna até falou, e eu vou roubar essa ideia dela, já que ela não tá aqui no podcast, vou falar o que ela me falou, que seria legal se... a quebra da quarta parede ali com os fãs, se eles tivessem visto o Doutor como desenho animado e ele tivesse saído da tela como desenho animado. Então, como se fosse um universo paralelo em que Doctor Who é um desenho. Então, eles conversam com o Doutor e com a Belinda como desenho. Mas, enfim, isso tá longe... Ia ser mó rolê fazer isso. Ia. Isso tá longe assim de estragar a experiência, muito longe disso. Só um detalhe que é uma coisa muito minha, assim. Não quero saber de fazer Doctor Who na série, mas enfim, é isso. O Russell T. Davies chamou a gente de irritante. Gente, mas eu vou fazer uma pergunta. Ele errou? Não. Não errou. Não acredito que errou. No episódio, e eles voltam ali, a menina falando, eu achei no 7 isso daí, tipo um episódio mó da hora. Eu pensei, cara, exatamente assim que funciona. Realmente. É assim que eles funciona. são uns irritantes, uns chatos. Sim. É assim que funciona.
Sim. Na cara dura. Tanto que eu vi até... A gente tá aqui discutindo, é isso. Sim, eu acho isso. é a mesma coisa. Isso. Uma observação, que desde o começo desse podcast eu chamo o Russell de Davis, de Russell Pig Davis, por causa daquele porquinho. Sim. O que ele faz com o Ring-a-Ding e coloca o nariz de porco. Isso, cara. Tem uma obsessão. Porco. É esquisito, né? A gente vai ver, ele vai ter... Se a gente for pesquisar, provavelmente ele trabalhou na produção do primeiro episódio de Black Mirror. Não. Desculpa, gente. Talvez eu tenha ido longe demais desse comentário. Quem lembra desse aí... Quem entendeu, entendeu. Espero que não tenha entendido. Sim, eles... eu vi o Doctor Who Unleashed, que é os bastidores, que agora estão colocando no YouTube, e isso é muito melhor do que, né, parte do público ficar sem acesso a isso, porque antes estava só no iPlayer da BBC, e ali nos bastidores eles falaram que eles pegaram referências dos desenhos animados lá dos anos 50, em que não dava para entender se o desenho era um ser humano, se ele era um animal, se ele era um alienígena, então eles quiseram pegar e colocar várias coisas deles, desse tipo, e fazer o personagem ser azul, para ficar ainda mais estranho e para você não perceber, isso não é um ser humano, mas também não é animal. O que é isso? Eu acho que o design aí do personagem ficou legal, e vendo as referências e inspiração também ficou ótimo. E... Posso trazer uma curiosidade importante aqui? Diga. O nome dessa estética é Rubber Hose, que é mangueira de borracha, porque os braços desses personagens, geralmente não é articulado parecido com uma de uma pessoa real. Eles são, compridos assim e dão voltas. Muito bom. Fica aí Sim. Informação. Até e eu queria comentar que essa animação do Mr. Ring-a-Ding é excelente, assim, é uma animação de alta qualidade, assim, não é uma coisa assim podre, assim, é muito, muito, muito boa. Tipo, lembra até Cuphead, né, que é um jogo que usa mesmo a Rubber Hose, né, essa técnica, né. É engraçado que quando o Doctor vira animação, ele fica com a animação mais podre que tem, assim, que é a animação Scooby-Doo, década de 70, assim, de, tipo, move a boca e o olho, assim, e olha lá, assim, então é meio engraçado a diferença. É, muito bom. Uma coisa que eu achei muito legal é que eles mudaram o jeito de falar, né, na hora que eles viraram desenho, tipo, ficou bem datado mesmo, assim, voltamos aos anos 50 e é isso aqui que a gente faz, é assim que a gente conversa. Muito massa. Doctor Who são muitos anos e ainda tem espaço, sabe, para fazer coisas desse tipo. É sensacional. E eu queria perguntar para vocês, a gente não falou tanto sobre o Robot Revolution, mas eu tô tentando pensar em coisas sobre ele para falar, mas então eu vou perguntar sobre o plot geral, que é dos deuses, assim, porque esse é o tema, por enquanto, mas vocês acham que dentro de todas essas histórias que a gente viu até agora, desde o Toymaker até agora, teria necessidade de transformar algo em Deus, ou poderia ser simplesmente qualquer alienígena, tipo o alienígena da luz, o alienígena da música? Qual que é a opinião de vocês sobre os deuses que eles estão colocando aí? Opinião sobre isso e comentário a fazer sobre o Robots Revolution, então eu posso comentar por último. Não, eu comento por último, que daí já emendo o outro assunto lá. Eu só quero complementar no que eu estava falando, que também eles são deuses, mas eles são derrotados, parece de uma forma fácil e rápida. Então acrescenta nisso. O que vocês estão achando disso tudo? Tipo, é uma ameaça muito maior, mas é fácil de derrotar, talvez. E aí? Então, a minha opinião é o seguinte. Desde que o doutor jogou sal lá no fim do mundo, o Toymaker voltou e junto dele vieram aí os seus coleguinhas. Sim. Mas o Toymaker foi derrotado e ele deixou essa galera aí solta e eles estão aparecendo pouco a pouco e tal. Eu fico tentando entender o que a Dona Flor de seus dois maridos tem a ver com isso. Porque pra mim é ela que tá plantando tudo, porque ela tá viajando no tempo. Ela também tá em todos os lugares, então pra mim ela tá mancomunada aí com esses deuses de alguma maneira.
E eu acho que eles são fáceis de derrotar exatamente porque eles são mais uma distração, entende? Na minha cabeça. Eu vejo que eles são mais uma distração pro plot final, realmente, que vai ser essa coisa aí da Dona Flood. Tipo os chefões de videogame, que sempre tem os fáceis, níveis. E aí chega no final. É o mais difícil. Sim. Até porque falou o Harbinger lá, né, no negócio lá do cinema, e eu lembrei muito do deus da música lá, né, da deusa da música. E, cara, venceram um deus com dó maior, sabe? Tipo, quem estuda música sabe assim, pelo menos bota uma nota aí de jazz, bossa nova, um dó com sétima maior, nona, quinta, dupla, carpado, alguma coisa assim. Mas um dó maior, uma tríade. Não, quem é músico vai me entender. Um dó maior foi muito... Faz um negócio, faz aquelas escalas que pegam as notinhas microtonal. Faz um negócio cabuloso. Allen, pelo amor de Deus. Faz um negócio cabuloso ali, né? Não, então assim, eu sinto, eu tenho sentido isso desde a temporada antiga, porque chega no final da primeira temporada e é um deus muito mais forte que aparece. Sim. Eu acho que... Bom, eu espero que a gente já resolva logo, e a gente não, né? Eles lá já resolvam logo essa coisa da... A gente não espalha, a gente trabalha na BBC. Mentira. Eu espero que nessa temporada já resolva essa coisa da Dona Flood, porque, assim, já deu, assim, vamos botar a cara a tapa, vamos mostrar que veio. E falou do solo do Van Halen, poderia ter falado do solo do marido dela, que é o guitarrista do Queen, mas tudo bem. Eu queria comentar uma coisa sobre esses deuses, assim. Eu acho que o Mr. Ring-a-Ding, eu acho que foi melhor, pra mim, pessoalmente, foi a melhor solução pra aquele problema, assim, sabe? Eu acho que os outros realmente foi muito fácil, até o próprio cachorrão lá, muito fácil resolver, sabe? Porque coloca uma coleira e manda ver, assim. Mas eu acho que o Mr. Ring-a-Ding foi, tipo... muito legal, porque ele queria ser luz, ele queria, tipo, muita coisa, e no fim o Doctor deu tudo o que ele queria, que é toda a luz do universo. Ele se tornou um com o universo, e no fim, quando ele é tudo, ele não é nada também. E eu gostei muito da explicação que ele realmente se tornou incrível, inalcançável e tudo mais. E aí eu achei muito legal, assim, falei, não, muito foda essa conclusão do Mr. Ring-a-Ding. Todos os outros eu achei que foram um pouco mais ou menos, assim, eles não pareciam ser tão deuses quanto eram. Eu acho que nenhum deles realmente é um deus, assim, só são poderosos o suficiente para mudar a realidade, mas além disso, nada mais, assim, sabe? Acho que por isso que são considerados deuses na mitologia de Doctor Who agora. Muda um pouco da realidade. Acho que a conclusão do Mr. Ring-a-Ding foi a melhor de todas. E só uma coisa também, nada a ver, mas no episódio anterior, no Robot, né, em Revolution, talvez um ponto de discussão legal, é sobre esse bug no tempo que rolou, que foi do nada e aconteceu. Comentar. Tá no mesmo lugar, então acho que isso aí tem mais coisas, tem mais caroços nesse ângulo que a gente pode conversar sobre. Eu acho que sobre os deuses, né? É muito comum e muito recorrente que quando a gente fala de uma obra contínua que tem um universo complexo, por exemplo, histórias em quadrinhos, ou séries de TV, ou franquias de cinema, acaba chegando um momento em que eles brincam com a ideia de deuses, com um panteão, porque é muito legal você criar uma mitologia. Vários povos da humanidade, na vida real, tiveram religiões que hoje são consideradas mitologia porque não tem ninguém, ou pouquíssimas pessoas acreditam, têm fé naquilo e praticam aquilo como uma religião. E aí, quando você cria uma mitologia dentro da sua obra, você faz aquilo parecer mais palpável, porque toda pessoa, mesmo que não tenha uma religião, conhece alguma religião. Então, é um elemento da vida real que nunca tinha aparecido em Doctor Who, pelo menos não dessa forma, que agora está presente lá. Mas quando a gente fala das religiões, a gente tem 3 grandes religiões na vida real que são monoteístas, né? Que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, que inclusive acreditam no mesmo Deus, só que tem doutrinas e livros sagrados diferentes. Nessas 3 religiões, Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Em todas as outras religiões, inclusive nas mitologias que um dia já foram religiões e deixaram de ser,
os deuses não são tudo isso, né? Eles não são tão poderosos assim. Eles têm muito poder sobre alguma coisa, mas todos eles têm um ponto fraco, porque se eles fossem onipresentes, oniscientes e onipotentes, eles seriam um deus só, né? Porque senão não faria sentido. Então eu acho que faz sentido que essas divindades que estão aparecendo em Doctor Who, não que elas sejam facilmente derrotadas, mas que elas possam ser derrotadas. Também não acho que as soluções que eles deram para cada um deles tenha sido incrível. Por outro lado, se a gente for parar para pensar dentro do contexto, elas são um tanto quanto incríveis. Por exemplo, um Dó maior é um acorde muito básico, muito simples, não deveria ser revolucionário. Entretanto, a gente está falando de uma realidade em que a música certinha, bonitinha, normal, o básico do básico da música não existe. Então, a gente tem ali o básico derrotando o errado, porque o básico é o mínimo, e às vezes o mínimo é o suficiente. Então, eu não acho que, poxa vida, foi um desperdício de solução. Antes de comentar sobre isso, sobre esse assunto que o Eric puxou, eu queria retomar uma coisa que foi falada lá atrás, que eu vi agora há pouco, antes da gente começar a gravar, um negócio muito legal sobre Doctor Who, que é o seguinte: mais de uma vez, eles mencionaram ali questões sobre não binariedade, né, de gênero. Nesse outro episódio, eles falaram de incel. Eles mencionam muitas vezes termos que são importantes e que são recorrentes na nossa sociedade, e é claro que nem todo episódio é perfeito, nem todo episódio é o que a gente esperaria que fosse, mas eu acho muito corajoso que Doctor Who não volte atrás quanto a isso. Então, o cara lá do episódio era um incel porque ele era babacão e não sabia lidar com rejeição. E é isso, e pronto. Doctor Who, ao longo de todas as suas eras, já teve vários teores diferentes, já teve várias propostas diferentes, porque em cada época é escrito por um grupo de pessoas diferentes. Mas em todas as eras, Doctor Who sempre tendeu ao progressismo. Mesmo que fosse mais para um lado do que para o outro, sempre foi uma série progressista. E eu acho muito legal que, mesmo com tanto dinheiro envolvido, que é o que tem agora, Doctor Who não tem medo de ser o que Doctor Who sempre foi. Sim. Então, aquilo que é retrógrado vai ser considerado uma coisa ruim. Aquilo que é inclusivo e respeitoso vai ser considerado uma coisa positiva. E é claro que quem está ouvindo, eu acho que a essa altura não tem ninguém que discorda desse tipo de coisa acompanhando a gente. Mas caso a pessoa tenha caído de paraquedas... Nessa altura do campeonato, não. Não sei. Mas caso a pessoa tenha caído de paraquedas, lembre-se, nem tudo é político, só aquilo que importa. E Doctor Who importa muito, então tem sim a ver com política, não tem como separar as coisas. E tem esse viés, e eu acho isso muito legal. Então, por exemplo, esse episódio a gente acha que poderia ter tido uma coisa a mais, talvez eles tenham se perdido em relação a como eles queriam que a gente entendesse aqueles personagens. Começa com uma coisa que está falando de inteligência artificial, daí do nada deixa de lado essa temática e vira o problema de um cara sem incel. Mas sim, incels são pessoas que causam problemas aí para a sociedade, que precisavam aprender a lidar melhor com a própria existência, em vez de levar problema para as outras pessoas, e Doctor Who concorda comigo nisso, e concorda com todos nós. E é isso aí. Parabéns, Doctor Who, por não ter medo. Sim. Agora, sobre o negócio lá daquela falha ali, que o tempo ficou fora de sincronia, que causou aquele paradoxo esquisito ali no planeta, eu achei muito legal, porque ficou bem claro que aquela vai ser a temática recorrente na temporada, né? Porque aquilo ali provavelmente vai amarrar com a ideia de que quando eles tentaram voltar para a Terra não estava lá, e eles não perceberam que, tipo, não é o momento do tempo e espaço que está bloqueado, e sim a Terra que não está lá, né? Então, problemas a resolver aí, que eles vão ter que lidar depois. Sim. Mas eu achei legal em estrutura narrativa, não são todas as temporadas de Doctor Who que já começam logo de cara dando uma pista ou apresentando qual vai ser a temática dela ao longo da temporada. Na primeira temporada, que o que uniu tudo aquilo foi o Bad Wolf, não foi isso que aconteceu, não foi jogado logo de cara. Quando teve ali o Doomsday, o retorno ali dos Daleks, não foi jogado logo de cara como é que ia ser amarrado, o mestre e tudo mais. Eu acho que as temporadas que eu consigo lembrar que
apresentaram sua temática logo de cara foram a 5ª temporada, que mostrou as rachaduras no tempo e espaço, e talvez a 6ª temporada, que mostra ali o Silence. Eu não levo em consideração as 2 últimas temporadas da Jodie Whittaker, porque elas já tinham sido anunciadas como uma coisa mais contínua, então não tinha nem como eles não apresentarem logo de cara que ia ter o mestre e tal, porque faz parte ali do que foi feito. Acho, inclusive, que o fato da gente ter menos episódios por temporada, que lá atrás a gente falou, não, é bom porque eles vão poder caprichar mais, também atrapalha um pouco na questão de que alguns episódios têm que ser muito corridos. Mas isso é mais um problema da forma como o público consome séries de TV hoje em dia do que de Doctor Who em geral. Porque hoje em dia a pessoa precisa assistir séries de 8 episódios, porque se for mais que isso vai precisar dividir a tela com Subway Surfers ali para ela se distrair e tal, porque a gente não tá tendo... a gente não sabe mais focar. E isso daí não é um problema de Doctor Who, é um problema talvez do mundo. Isso aqui é uma caixa de fone. O mundo. O mundo não está aqui. O mundo não está aqui nisso. E é isso. Mas bem legal, acho que eu tô curioso para ver como é que vai ser aquela história lá do título de propriedade sobre a estrela, tipo NFT de estrela. O tema dessa temporada vai ser NFT trazendo dor de cabeça. E complementando, esses dias eu tava pensando, nossa, faz um tempo que a série não resolve o enredo com a chave de fenda sônica, né? As resoluções são sempre, independente se são rápidas, boas ou não, mas são sempre outra coisa. A chave de fenda sônica praticamente não aparece, esse doutor quase não usa, tirando alguma partezinha bem mínima que não importa, assim. Isso é legal. E aí tem, continuando sobre a Donna Flood, é que ela no final fala que o show vai terminar, né? A série vai terminar. Eu interpretei que é a série, porque não era só sobre o desaparecimento da TARDIS. Ela disse que foi, dia 24 de maio, o show vai terminar, ele é limitado. E isso entra em todo esse papo que a Disney não vai renovar, talvez, porque eles têm que esperar essa temporada ir ao ar para renovar para a próxima. Nada começou a ser gravado ainda para a próxima temporada, tem um spin-off que vai entrar, mas tem esse limbo de Doctor Who. E aí a teoria que eu tenho, e já vi outras pessoas também, é que a Donna Flood tem a ver com isso, com Doctor Who em si. Então, a Donna Flood é a Disney. Isso. Eu tenho comentários sobre isso. Eu assisti o episódio dublado, até porque eu tenho assistido dublado essas temporadas e eu queria ver meu trabalho, então eu dublado. Sim. No original eu não sei se ela falou Limited Series, porque se ela falou Limited Series, é comum em Doctor Who e séries inglesas em geral que temporada seja chamada de series, não de season. Então quando ela fala que a série é limitada, talvez ela estivesse se referindo só ao final da temporada. Não, ela fala assim, o show vai terminar limited run only. É limitado essa parte, enfim. Tá, entendi. Não, então... Mas eu acho... Tem uma coisa que eu acho curiosa sobre Doctor Who, desde que eu comecei a ver Doctor Who. E aí entra um pouco naquela história dos fãs que o Russell T. Davies chamou de irritantes. Claro que toda série pode ser cancelada, claro que toda série pode acabar, claro que numa série que o elenco muda de tempos em tempos, toda temporada é o que pode mudar, e tudo isso depende da receptividade do público, então eles vão levar em consideração todas essas coisas. Mas, cara, eu nunca vi gente que quer tanto que Doctor Who acabe quanto fã de Doctor Who, porque desde que eu comecei a ver a série, todo ano, e aí vão falar, não é, exatamente isso. Se vocês buscarem, sei lá, no Internet Archive, tem momentos que acontecem em toda a temporada de Doctor Who, né? Todo ano alguém fala que a série vai acabar, todo ano alguém fala que o doutor vai regenerar, todo ano falam que vai entrar em ato, todo ano falam que o final da temporada foi horrível. Sim. E aí anos depois a gente revê e a gente sempre fala, nossa, mó legal esse episódio. Não, mas foi horrível. Inclusive,
tem uma coisa específica. No dia que passou o episódio, todo mundo ama. No dia seguinte, todo mundo odeia, até daqui a uns 3, 4 anos, que daí todo mundo ama de novo. Eu nunca me esqueci da 8ª temporada, que foi a primeira temporada do Capaldi, que todo mundo tava amando. Nossa, que temporada incrível. Chegou no último episódio, todo mundo amou. Danny Pink, um personagem todo humanizado. Acabou a temporada, todo mundo... Nossa, foi horrível. Gente, qual é o problema de vocês? Não sei. As pessoas que gostam... Só que assim, quando você fala toda hora que a série vai entrar em hiato, quando você fala toda hora que a série vai... que o doutor vai regenerar, em algum momento você vai acertar. Porque em algum momento vai ter um hiato, em algum momento o doutor vai regenerar. Então a pessoa fala, olha, esse jornal, esse blog... lá atrás falou isso e era verdade. Sim. E todas as outras vezes que ele errou? Nem todas as vezes que não tinha nada a ver. Então, as pessoas têm essa piração. Eu acho, por mais que faça sentido o que você falou, eu acho que ela só estava anunciando o final da temporada. Então, justamente isso. Eu não estou dizendo que isso significa que a série vai ser cancelada. A minha... Há uma conexão, né? O que eu quero dizer é que talvez eles estejam fazendo uma brincadeira com essa quebra de quarta parede ainda, fazendo uma piada sobre Doctor Who vai terminar depois do episódio final, a série vai acabar, porque essa é a ameaça da vilã, sabe? Ela quer encerrar essa história aqui. Se depender dela, acaba a série. Sim. De acordo com a perspectiva dela. Eu vou terminar a série. Óbvio que não vai terminar, porque a série tem muita audiência, blá blá blá. Se parar a parceria com a Disney, vai voltar para a BBC, porque a BBC não é otária. Ela quebra sem Doctor Who, talvez. Enfim. Mas eu acho que a ideia legal mesmo é, como foi um episódio que já citou fãs de Doctor Who, já deu a entender que aqui a quebração da quarta parede é louca, é tudo multilinguagem, tá sendo falado, e a Flood conversa com o público, ela fala sobre, vocês não conhecem a TARDIS? A série vai terminar no dia 24 de maio, ou, enfim, o que seja que vai terminar no dia 24 de maio. Eu acho que seria legal se fosse essa conexão sobre ela ser... Não sei, aí eu não sei, porque é meio brega eu ficar falando que ela escreve Doctor Who, ela é quem fez tudo acontecer até agora. Mas, enfim. Pode ser igual o final de Mulher Hulk, que teve uma brincadeira com a protagonista entrando nos escritórios da Marvel Studios e xingando todo mundo por ter escrito um roteiro meia boca. Tipo e isso. Eu acharia isso engraçado. Sendo bem sincero, eu acharia engraçado. É uma forma de fazer uma vilã de uma maneira que a gente nunca viu. Que ela tá quebrando a quarta parede, então ela vai fazer isso. Eu acho que tem mais ou menos é parecido com a Grande Inteligência, por exemplo, que lá em Trenzalore entrou na linha do tempo do Doutor e mudou a história dele. Reescreveu a série, basicamente. Mostrou cenas da série clássica em que ele modificou tudo que aconteceu nos episódios. Eu acho que seria mais ou menos uma coisa assim, sabe? Só que tá mais óbvio que é quebra de quarta parede, que ela tá lidando com isso diretamente com os fãs. Mas... Me veio uma coisa na cabeça, nada a ver, assim, mas eu vou falar porque é engraçado. A Agatha Christie, britânica também, escritora de romance policial maravilhosa, tinha, não é um pseudônimo, tinha uma personagem baseada nela, que é a Ariadne Oliver, que é uma escritora que tem uma personalidade parecida com a da própria Agatha. E aí... Self-insert. E aí é tipo isso. Então veio na minha cabeça que o Russell T. Davies criou a Flood pra falar eu sou a Flood. Porque aí tá cada vez menos óbvio que é um retorno de alguma vilã, tipo a Rani ou a Missy. A não ser que ela tenha outros poderes, né? Não sei. Mas eu falei pra vocês, hein? Eu mandei lá no nosso grupo, eu falei. Tem a... Caramba, esses fones assim ficam escapando da orelha. Por que eu dei play em alguma coisa aqui? Peraí, já vou comentar, perdão.
eu dei play no YouTube. Desculpa, gente, espero que não tenha saído o trailer de Abai Sua Banda. Vai estrear nos cinemas Abai Sua Banda. O nosso antigo membro aqui, integrante da equipe, Eric Romão Takahashi, trabalhou nessa animação nacional brasileira. Prestigiem o cinema nacional, prestigiem a arte nacional e prestigiem o nosso amigo Eric Romão Takahashi, hein, galera? Fica aí o recado. Até esqueci o que eu ia falar. Eu falei para vocês que que a Belinda, ela é chamada de rainha, né, quando ela vai para o planeta que tem o nome dela, e rainha em hindu, que é o idioma do país de onde veio a família dela, rainha nesse idioma é Rani. Aí, ó. Então, tem que olhar da Belinda, né? A história da Belinda é que ela sabe muito, que ela falou, você é um Time Lord, e eu acho que ele não tinha falado que ele era um Time Lord pra ela. Ela falou, isso aqui é uma tarde. Ela tá com esses lapsos, assim, muito esquisitos, assim, em todo momento. Isso daí, tipo, pra mim pareceu muito que foram conversas que aconteceram em momentos que não foram vistos. Tipo, essa cena aqui caiu. Tipo, a gente só vai aceitar que quando tava mostrando outra cena de outra coisa, o doutor trocou essa ideia com ela. Entretanto, aconteceu uma vez no primeiro episódio, aconteceu uma vez no segundo. Se continuar acontecendo, aí já vai ficar meio estranho. Sim. Aí já... É um negócio que eu esqueci de comentar, que tem a ver com a experiência que eu tive dublando, é que eu falei que dos primeiros episódios de temporadas que já entregam logo de cara qual vai ser a temática da temporada em geral, isso era uma coisa muito recorrente nas temporadas do Moffat, não nas do Russell T. Davies. Sim. E eu acho que o Moffat, talvez, por ser esperto e estar vendo já o que deu certo e o que não deu certo nas temporadas anteriores escritas ali pelos colegas dele, talvez ele esteja assimilando algumas coisas, tipo, hoje em dia, quando você vai fazer um vídeo para a internet, você tem que colocar nos 3 primeiros segundos do que é o vídeo, senão você não retém a atenção, o engajamento, etc, etc. Então o cara precisa colocar no primeiro episódio qual vai ser o tema da temporada, senão ninguém vai querer assistir. Não sei, às vezes é um pouco disso. Sim. E aí quando no episódio lá que tem a quebra de quarta parede e tem os fãs, quando eu fui dublar, rolou uma discussão, um debate no estúdio, que o Fabrício Vilaverde, que é o diretor da dublagem, ele quis tirar comigo uma dúvida. Ele falou, o episódio Blink é conhecido no Brasil pelos fãs com o nome de Blink ou pelo nome Não Pisque, que é o nome oficial em português. Quando saiu em DVD estava com esse nome, na dublagem ficou Não Pisque, e eu falei, as pessoas chamam de Blink. E ele falou, que bom, porque vai encaixar melhor na boca. Então ele chegou a gravar a opção de Não Pisque, mas ficou Blink. E quando muito legal, porque eu vi legendado, né? E aí tava escrito Blink, com aspas. Sim, verdade. Eu falei, nossa, eles usaram o nome em inglês do episódio, tipo, porque em qualquer outra dublagem, assim, quando você tá acostumado, ou até legenda mesmo, colocam a tradução. Eles usam o nome oficial. Mas o Fabrício, ele queria saber como que os fãs chamam esse episódio, e a gente fala Blink, a gente não chama de Não Pisque. É engraçado. É engraçado porque aqui no canal, no Transalore, e também não dá pra se basear, mas eu vejo muita gente chamando de Não Pisque. Tipo... Sério? Mas aí eu acho que também isso vai muito da audiência de TV Cultura, sabe? Vai muito... e também é entender pra qual se encaixa melhor, porque ali esses personagens chamariam de Blink, não Pisque. Esses específicos. Então faz sentido. Eles chamariam de Blink. Porque são tipo nós, assim. Os nerdão. Um monte de DVD, várias action figure, a camiseta aí. Vamos fazer aquele comentário. Eu vim com a camiseta, ó. Tu veio com a camiseta. Exatamente, somos nós, literalmente nós. Sim. Um comentário que eu queria fazer, que a gente estava conversando antes de gravar, é que eu sei que o Jonathan não gostou, né? Mas eu achei muito emocionante. Eu achei muito emocionante os Hulk aparecerem no episódio. Acabou o Dr. Who, vai ser eu achei muito emocionante e toca a música do 11º Doutor. Foi muito... Foi apelativo? Talvez. Mas foi bonito, entendeu? Foi chato o Russell T. Davies chamar a gente de irritante? Foi, não gostei. Enfim, mas... Ele errou, Não errou, não tá errado. Mas como somos irritantes, somos caras irritados que ele tem chamado a gente de irritantes. Isso.
Já pensou se coloca ali na thumb do vídeo, Jonathan Holdorf odeia fãs de Doctor Who? É uma boa. Eu tô cada vez mais me aventurando no clickbait saudável, por exemplo. Importante. Falar que Doctor Who vai ser cancelado a todo momento, isso clickbait é ótimo. Saudável. Mas, não é pra alvoroçar ninguém, mas é que, como foi um tema do episódio, eu usei isso. Eu não usaria em algo que não tem nada a ver. Mas pra mim foi o tema do episódio, então eu disse: o fim de Doctor Who tem data marcada. E tem, dia 24/5. Até porque nessa data a Terra não tá lá, né? Então não existe Doctor Who. Eu fiz um vídeo sobre linguagem neutra na dublagem, e daí o nome do vídeo é Lacração na Dublagem. Isso. E aí na thumb é uma TV com um letreiro, como se estivesse passando na TV, eu montei lá Eludelo, o filme. Sim. E mas sobre a música, olha só que engraçado. Quando eu fui dublar o episódio, eu vi só os trechos que eu dublei, o que é uma coisa comum para quem não sabe como é que funciona a dublagem. O diretor é a pessoa que vê tudo, né? O operador de áudio também vai ver tudo durante as gravações, mas quem vai dublar só vai dublar as próprias cenas. Então, se você dubla um protagonista, você vai ver quase tudo. Se você dubla uma participação pequena, você não vai ver quase nada. Então, eu tinha todas as informações que eu precisava ali. Eu sabia que ia ter uma quebra de quarta parede, que o doutor e a Companion iam sair da tela, iam encontrar fãs de Doctor Who, e que eu ia dublar um desses fãs. Quando a gente atua e interpreta um personagem, a gente tem várias técnicas, várias linguagens de interpretação que a gente pode seguir para fazer esse trabalho bem feito. Uma delas, que é do dramaturgo, teatrólogo e grande ator Konstantin Stanislavski, consiste em você buscar uma memória emotiva que seja parecida com a que o personagem está vivendo, para você fazer aquela cena parecer real. E foi muito fácil fazer, porque é uma memória emotiva que eu não precisei buscar alguma coisa parecida. Eu tenho a memória emotiva de me importar com o Doctor Who, então foi muito fácil. Foi um dos personagens mais fáceis da minha vida, foi muito emocionante, foi muito legal. Mas quando a gente dubla também, é muito comum que a gente grave com os vídeos não finalizados, a gente grava em versões preliminares. Então, às vezes não tem trilha sonora, às vezes não tem os efeitos visuais finalizados, às vezes a edição tá diferente e tal. É esquisito e dá um trabalho, sim. Mas eles têm um negócio chamado placeholder, que é assim: às vezes tem que ter alguma coisa ali, tem que ter algum elemento que vai aparecer na edição, só que esse elemento, no caso, ainda não está pronto, então eles colocam uma outra coisa equivalente só para ficar ali no projeto, sabe? Quando você está editando alguma coisa no computador, só para ter alguma coisa ali. Então é muito comum que eles coloquem músicas completamente aleatórias no projeto, só para saber depois, quando a música estiver pronta, aqui que vai aquela música lá que eles estavam gravando. E aí, quando eu gravei, eu achei que fosse um vídeo preliminar, porque tocou uma música da era do 11º Doutor, e eu pensei, eles colocaram qualquer música, sim, só para botar outra depois, e no final, aquela música que tocou era de fato a música da cena. E aquilo faz completo sentido, porque se vocês forem ver bem, se eu não estou enganado, eu acho que não, senão alguém aqui já teria me corrigido, porque é tudo nerd aqui, aquela música toca no final da 5ª temporada, quando a Amy está tentando trazer o doutor de volta para a existência só de lembrar dele. Procede? Não sei, eu ia falar que a minha memória dessa cena é a regeneração do Doutor da Guerra em The Day of the Doctor. É essa música também. Também. Sim, acho que essa música tocou em vários momentos assim. Sim. E os personagens lá, aqueles fãs, eles são... concedido a eles, né, a possibilidade de existência, eles passam a ser reais, ou eles passam a continuar vivos, porque o Doutor e a Belindra lembraram deles. Então, acho que combinou. Mas quando eu vi tudo isso, eu podia jurar a menção a Blink. E essa música, eu podia jurar que esse episódio era do Moffat. Eu não sabia que não era. Tipo, eu só fui descobrir que não era quando... Nossa. Eu fui assistir, porque pra mim tinha muita cara de amigos se autorreferenciando. Os caras é tudo amigo, né? É tudo amiguinho, né? Então, só uma coisa que eu... Desculpa, Pedro. Só uma coisa que eu não achei... Nós aqui falando do Eric Romão, falando do filme dele, né? A mesma coisa, tudo amiguinho, né? Tudo amiguinho.
uma coisa que eu não achei realista é que os três concordaram que é Blink. Acho que aqui cada um tem seu episódio preferido do Doctor Who, assim, né? Eu tenho um Heaven Sent ali. Pois é. Eu tenho considerações Acho que sobre todos isso nós também. estamos em Heaven Sent, hein? Que a gente a gente somos eles, galera. É isso. Ó, eu tenho considerações aqui. Eu vou falar pra vocês. Entre os meus episódios favoritos, a gente vai ter ali aquele... Vou falando de trás pra frente. Eu gosto de alguns da temporada anterior desse Doutor, que eu acho muito legais. Tipo o episódio da música. Eu gosto do amei. penúltimo da temporada, eu achei muito bom. Uhum. Da Doutora, várias coisas ali do Flux eu achei muito legais. Eu gosto muito daquele It Takes You Away, que eles vão para um universo lá apontado. É muito legal. Sim. Esse episódio é muito bom. Tem o Heaven Sent. O pessoal não gosta muito do Hellbent, mas eu acho que é uma dobradinha muito boa. Sim, eu gosto sim. muito. Enfim, tem vários. Entretanto, Blink tem uma coisa que os outros não têm. As pessoas podem até falar que tem, mas Blink é o episódio que você pode mostrar para qualquer pessoa. Blink é o episódio que vai estar lá com a nota máxima no IMDb. Tipo, Blink é o episódio pra você apresentar pro seu amigo que não sabe o que é Doctor Who. Você fala, Doctor Who é isso aqui, assiste isso. Não requer conhecimento prévio, a pessoa assiste e fala, eita, então é isso? E aí você fala, é daí pra melhor. Então, assim, Tem mais. é um episódio muito da hora. Verdade, é um bom episódio pra recuperar um público novo que tá assistindo o Doctor Who, né? Verdade. Mas assim, só sei que acho que meus preferidos são Orphan 55, Love and Monsters. Isso, Sleep No More. Esses são excelentes. Exato. Sleep No More, puta. Cara, eu já falei pra vocês, eu reassisti, quando veio a pandemia, eu reassisti toda a série nova de Doctor Who, até os episódios da Doutora, até onde a série tinha ido. Eu reassisti. E eu não sei vocês, mas eu tenho a experiência de que você assistir maratonando, você sente muito menos os altos e baixos. Sim. A experiência geralmente é muito mais legal. Sim. E eu confesso pra vocês que eu achei todos os episódios muito legais. Eu me diverti com tudo. Mas aquele episódio... Não, foi da hora. O único episódio que eu falei, nossa, que episódio chato, foi o Sleep No More. Nossa, horrível. O Love and Monsters eu achei legal. O Orphan 55 eu achei legal também. Eu achei tudo legal. Sleep No More não deu. Sleep No More, até o Crimson Horror ou Crimson Terror, não lembro. Eu não tinha gostado na época, eu assisti, achei mó legal. Eu acho que o é problema do Sleep No More é que ele é muito conceito, ele foge tanto de Doctor Who que... Nem sei se foge de Doctor Who, é só ruim mesmo. Muito bom. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Oi. Por onde anda Mark Gatiss? Tá na Marvel. Quarteto Fantástico. Tá no Quarteto Fantástico. Fica pra vocês, Marvel, fica pra vocês, tá coitado. bom? Não queremos de volta. Coitado. Eu revi Sherlock um tempo atrás. Ano passado eu revi Sherlock, adorei. E Sherlock é a mesma coisa. Eu amo ele, ator. As pessoas, eu amo ele, ator. Sim, as pessoas odiavam alguns episódios específicos de Sherlock, principalmente perto do final. Aí você revê a série e diz, nossa, que incrível. É só uma série, é só É que as pessoas gostam de passar nervoso, o pessoal gosta de passar raiva. Eu só queria finalizar porque eu lembrei agora, enquanto eu assistia o Robot Revolution, que a gente comentou pouco, mas no geral eu achei um episódio muito bonito, e a estética dele, usar essa coisa futurista, mas tudo com materiais tipo vintage, retrô. A nave espacial... Eu achei bem vibe Star Wars, sabe? A nave espacial dos robôs parecia de brinquedo. Os próprios robôs pareciam de brinquedo. Tudo era... e não era algo mal feito. Era propositalmente feito para parecer assim, o que eu gostei muito. Lúdico. Muito bom. E também, por algum motivo, me lembrou a quarta temporada. E a estética, o jeito, a trilha sonora, até mesmo a Belinda, o jeito que ela fala com o doutor parece a dona, sabe? De um jeito mais calmo, assim. E também me lembrou um pouco a vibe dos especiais de 60 anos. Eu acho que o sentimento, enquanto eu assistia, eu tinha alguma coisa, isso me lembra algo. E eu tentava puxar de algum lugar e não lembrava, até que
de novo, a Bruna assistiu comigo o episódio e aí eu disse, porque eu já tinha visto para gravar o vídeo e ela assistiu aqui. Para quem não sabe, a Bruna que participa dos podcasts é a minha namorada, tudo aconteceu graças ao podcast, o Translator, enfim. E aí ela assistiu aqui pela primeira vez e eu revi. E eu disse, antes de assistir, depois eu quero te perguntar com o que se parece, porque eu não sei. E ela falou, lembra a 4ª temporada, lembra a Donna, lembra tudo isso. Então, é um sentimento legal de assistir Doctor Who e lembrar dessas coisas, apesar de parecer que às vezes repete alguns conceitos, tipo a Marta trabalhava em um hospital, foi sequestrada, aqui a Belinda também trabalhava num hospital, foi sequestrada. Não esqueça do Rory! Sim. Rory, do maior enfermeiro. Sim, também. Enfermeiro. E assim, é claro, depois de 60 anos de série, ainda tem muita coisa que eles não fizeram, mas depois de 60 anos de série, também é muito difícil não repetir nada nunca, né? Tipo, nossa, um universo, todo dia eles vão pedir um universo muito fechado, gente. Muito fechado. Mas a atriz que faz a Belinda, ela participou de uma série de Star Wars. É o Mandalorian? Eu não sei. Ela participou de alguma série do Star Wars. E eu vi muito Star Wars nessa série. Muito. Né? Eu gosto muito de Star Wars. Sou muito fã mesmo de Star Wars. E eu vi muito, assim. E eu vi muito da estética mesmo de Star Wars, aqueles planetas que são bem sucateados, sabe? Inclusive o robozinho de limpeza que eu amei. Eu também. Uma vibe meio BB-8, assim, só que ele parece um fusquinha, é muito fofo. E aquele final... se você tem menos de 18 anos, você para por aqui o podcast. Pô, mas não nada a ver ele bebendo lá o negócio que caiu, que sobrou no final. Ele tava limpando, uai. Bom, o serviço dele. Quem já assistiu Love and Monsters... Se tivesse no Airbnb, é isso, todo dia, assim, então... Quem assistiu Love and Monsters já sabe que o Russell T. Davies tem essas questões que ele insere aí que são meio... O Moffat também. Também. Não, o Moffat é muito mais. O Moffat é louco. O Moffat muito mais. Enfim. Uma coisinha que o Jonathan falou antes sobre os robôs e o que lembrava ele, eu tive uma outra sensação que talvez eu descobri um segredo aí de Doctor Who, que agora eu vou estragar pra todo mundo, é que se o robô, ele é fofinho, mas ele é do mal no começo, no final ele vai ser do bem. Sim. Igual o episódio lá, Smile, a 8ª temporada, que o robô era super fofinho, e daí ele matava todo mundo, mas no final... Exatamente. Então, se aparecer um fofinho agora, no final ele vai ser do bem, ou se ele for bem desde o começo, vai ser do mal no final, e vice-versa. Importante agora nessa reta final, já que a gente já filtrou todo mundo que é xarope do podcast a essa altura, imagina. Amiguinhos, deixa eu fazer um comentário para vocês. A tecnologia, os benefícios da tecnologia só dependem da gente fazer um bom uso ou um mau uso dela. Entretanto, quando a gente dá a entender que a tecnologia é neutra, a gente impede que nós mesmos, como sociedade, resolvamos os problemas relacionados à tecnologia. A tecnologia nunca é neutra. A tecnologia sempre vai servir a quem manda nela. Sim. E se você não está mandando, significa que você faz parte da classe trabalhadora e você deveria apoiar a regulamentação da inteligência artificial generativa e também a regulamentação das redes sociais. Não, vai acabar a minha liberdade. Desculpa, eles já estão acabando com a sua liberdade com o algoritmo. Estão censurando. O algoritmo é uma censura, porque ele faz com que você veja nas redes sociais só o que a plataforma quer e não o que você buscar. Então, apoie a regulamentação dessas plataformas e apoie a regulamentação das novas tecnologias, porque senão, daqui a pouco, o problema que é de outra pessoa vai ser o seu problema também. Sim. O problema já é de todo mundo. Lembrem-se, a tecnologia nunca é neutra e a gente também não deve ser. Sabe o que a Doctor fez em Kerblam? Faça ao contrário. Eu acho que essa é exatamente. Aquele episódio lá. Não apoie megas corporações. Mas assista meu vídeo nessa plataforma de uma mega corporação.
Não, É a vida, fazer o quê? Não tem como escapar. Uma coisa maravilhosa é que eu deletei o Instagram do Transalor, deletei o TikTok do Transalor, deletei o Twitter do Transalor, e os vídeos têm exatamente a mesma quantidade de visualizações, se não mais. Esse episódio tá muito... estão visualizando muito, então não fez diferença nenhuma. Eu só compartilho o link no Blue Sky, não sei se alguém clica, mas é o único, tipo, não fez diferença nenhuma, então não faz diferença. Nada importa, tudo é inventado e nada importa. Mas o bom é que cada vez mais eu tô vendo como com falar nos vídeos, deixar claro a posição sobre não aceitar discriminação contra as pessoas, parar de chamar de Doctor Who de woke, parar de encher o saco sobre esse tipo de coisa. Quanto mais a palavra é dita, e também falar, por exemplo, nesse episódio, o Robot Revolution, que você não precisa ser o machão, você não precisa ser, sabe, uma pessoa insuportável, ou sei lá, você não precisa seguir dicas de maromba na internet para conquistar sei lá quem, ou fazer tal coisa para ser homem de valor. Nada disso precisa, porque as pessoas... Você vai conseguir, por exemplo, o amor de uma pessoa baseado em quem você é, se você trata essa pessoa bem, se você é uma pessoa legal, e ser uma pessoa legal no sentido de realmente ser, e não fingir que é para no fundo não ser. Então... faz as coisas boas porque é bom, não para esperar uma recompensa por isso. Porque você é uma pessoa boa, em geral. E falando disso, eu noto como falar para um público que, apesar de pequeno, tem muita gente que assiste os vídeos e comentava sobre isso, e eu percebo como mudou muito a qualidade das publicações, dos comentários nos vídeos. Alguns anos atrás estava insuportável publicar qualquer vídeo. E os vídeos tinham, tipo, 200 visualizações. Hoje tem mais de 1000 e tem comentários melhores, tem o dobro, o triplo de comentários, só tem comentário produtivo, ao contrário de alguns anos atrás, que só tinha comentário ruim. E de gente que não tinha nada para fazer, assim. Então eu tô muito feliz da maneira como isso tá acontecendo e como tá mudando. E como eu falei no meu vídeo sobre Robot Revolution, é realmente verdade que o canal tem 90% do público masculino, 94% é homem que assiste os vídeos, e eu queria muito expandir esse canal e ter mais público feminino, até porque o próprio Transalor tem equipe de 4 mulheres. Então a gente aqui é bem dividido, sabe? Então acho que seria mais legal ter mais pessoas, mulheres e todas as pessoas possíveis aqui interagindo. Não que homem seja ruim, mas eu acho que ser diverso é melhor. Enfim. Que outro você, viu? Nossa Senhora. Sim. Mas são esses os recados, a gente vai voltar. Os podcasts vão ser mais ou menos assim. Se tiver um episódio incrível que é impossível de deixar para a próxima semana, a gente vai vir falar sobre ele especificamente. Se não, talvez a gente faça a mesma coisa, 2 episódios ao mesmo tempo, 3 episódios ao mesmo tempo. O podcast não é para ser um review sobre cada episódio, é para ser uma conversa sobre o que está rolando em Doctor Who atualmente. Os vídeos que são sobre review são os meus que eu estou publicando ali no canal, e eles são, sim, mais específicos e semanais. Por enquanto é isso, gente. Obrigado por assistirem até agora. Obrigado, gente. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.